Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós iremos iniciar o curso de sintaxe. A sintaxe é uma das partes da gramática que estuda as relações entre as orações e seus termos. Domingos Pascoal Segala diz que a sintaxe estuda as palavras associadas na frase. Um dos assuntos importantes e iniciais da sintaxe são os termos das orações. Termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios. Os termos essenciais são aqueles termos que, sem eles, a frase não tem como existir. É por isso que eles são chamados de termos essenciais. Esses termos essenciais são basicamente sujeito e predicado. Todavia, há também o estudo do chamado predicativo ou predicação verbal. Mas, basicamente, são apenas esses dois, sujeito e predicado. Sujeito, gente, vai ser o termo do qual se diz algo ou alguma coisa. Ou seja, vai ser o termo que se diz alguma ou se faz alguma afirmação. No exemplo, João foi ao mercado. Nós temos uma afirmação, que é foi ao mercado. Quando nós fazemos a perguntinha quem foi ao mercado, logo nós temos a resposta João. Então João será o sujeito dessa frase. Pois bem, os sujeitos eles podem se dividirem em sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto ou elíptico e sujeito indeterminado. O sujeito simples vai ser aquele sujeito que vai ter somente um núcleo. No exemplo que nós demos há pouco, João foi ao mercado, nós vimos que existe apenas um núcleo, que é João. Então, o núcleo do sujeito vai ser a parte principal do sujeito. Vai ser a parte onde toda a informação estará totalmente ligada a ela. Eu poderia usar o exemplo também, os alunos do 7º ano foram aprovados, sendo que o núcleo do sujeito aí seria apenas alunos. Pois bem, há também o sujeito composto, que é formado por 2 ou mais núcleos. Cuidado para não confundir, porque há aqueles que dizem que o sujeito composto ele é formado por 2 núcleos, sendo que o sujeito composto ele pode ser formado por 2 ou mais núcleos. Um exemplo de sujeito composto é Maria, André, Antônio foram aprovados. Veja que existem aí 3 pessoas a qual se é referida ou se é atribuída uma informação. Quem foram aprovados? Então veja que a pergunta faz com que o predicado se ligue diretamente a uma só informação a esses 3 sujeitos. Ou melhor, a esses 3 núcleos, que é Maria, André e João. Há também o sujeito oculto ou elíptico. Esse tipo de sujeito é aquele sujeito que existe ali, mas não se vê. Que você sabe quem é, mas ele não aparece na frase. Então, no exemplo, vendi uma casa. Veja que vendi uma casa já é o predicado, porque começa com o verbo vendi. Então, você não vê o sujeito ali, mas você sabe que a pessoa que vendeu a casa é a primeira pessoa do singular, que é eu. Outro exemplo de sujeito oculto é quando você não vê o sujeito, mas você sabe que ele existe pela pessoa da conjugação. Na expressão venderam uma casa ou venderam um terreno, veja que você não sabe quem é a pessoa que vendeu, mas você sabe que ali existe uma pessoa, que nesse caso vai ser eles. Venderam, vai ser eles, mesmo sem eu saber quem é, mas é eles. Nesse caso, o sujeito pode ser tanto oculto quanto indeterminado, porque eu nem sei quem é e ao mesmo tempo eu consigo identificar a pessoa que conjuga o verbo na frase. Agora nós vamos ver o tipo de sujeito indeterminado. Nesse tipo de sujeito há basicamente 2 formas. A forma da chamada índice de indeterminação do sujeito, que é quando nós pegamos um verbo e colocamos a partícula se após o verbo. Quando fazemos isso,
o sujeito ele torna-se indeterminado. Por exemplo, aluga-se um imóvel, ou aluga-se ou vende-se uma casa. Nesses casos, ninguém sabe quem é o sujeito, ninguém sabe quem é a pessoa. Então, o sujeito logo vai ser totalmente indeterminado, ok? Essa partícula si, como eu já falei, é chamada de índice de indeterminação do sujeito. Por último, gente, a gente tem as chamadas orações sem sujeitos. Em algumas situações são chamadas de sujeito inexistente. Todavia, há algum tempo, essa classificação ela foi retirada da gramática, ou da maioria das gramatas, porque isso é meio que um paradoxo. Se o sujeito é inexistente, logo não existe sujeito. Então, é chamado de oração sem sujeito. E por que, professor, esse estudo da oração sem sujeito está aqui? Porque é a única parte na gramática que fala de sujeito, então tem que estar aqui. Então, pois bem, em que situações as orações virão sem sujeito? Então, grave bem, há basicamente duas situações. A primeira situação vai ser quando o verbo ele se tratar de algo relacionado à natureza, como choveu, trovejou, relampeou, está ensolarado. A segunda situação vai ser quando o verbo estiver na terceira pessoa, ou seja, quando o verbo for impessoal. Como, por exemplo, havia muitas pessoas no pátio. Então, o verbo haver aí, ele está numa situação impessoal. Então, não tem como eu identificar o sujeito. Não há sujeito nessa oração. Ok? Então, gente, essas são as considerações referentes ao sujeito. Na próxima aula, nós iremos ver a questão do predicado e os seus diversos tipos.